Bem-vindos ao nosso Masterclass Certificação de Unidades Armazenadoras. Este é o episódio número 4 e nós vamos tratar de mais 3 áreas temáticas muito importantes dentro da Instrução Normativa número 29, que rege a certificação de unidades armazenadoras. Para quem não me conhece e não viu os outros episódios, meu nome é Nedilante, sou diretor do Instituto Certifica, auditor técnico de unidades armazenadoras e já com auditorias, com mais de 600 auditorias realizadas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. Então, vamos iniciar a nossa apresentação. Sistema de pesagem. Essa é a nossa área temática número 7. Ela tem dois requisitos obrigatórios. Só que ela divide um requisito obrigatório para unidade convencional e outro requisito obrigatório para unidade a granel. Qual é a diferença entre os dois? Para a convencional, é exigido que exista uma balança de plataforma móvel. Já na unidade a granel, é obrigatório que exista uma balança de plataforma rodoviária. Então, essas são as duas questões que existem dentro dessa área temática número 7. É necessário que o produtor tenha uma balança dentro da unidade armazenadora? Não. Se ele tiver uma unidade dele mesmo ou de outra empresa próxima à sua unidade, que haja condições logísticas da pesagem ser feita nessa balança, na outra unidade, e o produto ser trazido para a sua unidade, isso é possível, desde que exista um contrato com essa outra empresa, ou então esteja registrado nos seus procedimentos que ele está utilizando uma balança de sua propriedade em outra unidade. Então, isso é aceito dentro da Instrução Normativa número 29. A outra obrigatoriedade é que essas balanças, todas elas, têm que ser vistoriadas. Então, isso normalmente é feito anualmente pelo Inmetro ou por empresa credenciada, que faz essa verificação, que é o nome correto, e isso é obrigatório e tem que ser atendido pelo armazenador. Então, essa é a nossa área temática número 7, Sistema de pesagem. Sistema de amostragem. Essa é a nossa área temática número 8. Ela estabelece uma série de equipamentos e aí nós já começamos a ter também procedimentos, que tem que existir procedimentos escritos sobre essa operação. Então, equipamentos. É necessário que exista um calador. Se a unidade recebe produto em saco, independente dela ser uma unidade a granel ou uma unidade convencional, se ela receber produtos em sacos, ela tem que ter amostradores tipo calador para sacaria. Se a unidade a granel, ela tem que ter um calador para produto a granel que possibilite que sejam tomadas amostras em diversos pontos da carga do caminhão ou do vagão de trem. Então, isso é um item obrigatório. E é obrigatório também que ela tenha um sistema de homogeneização. A norma fala em sistema de homogeneização. Isso pode ser feito com um homogeneizador, que é um equipamento específico para fazer homogeneização. Pode ser feito, muitas unidades usam o calador, com diversas passagens pelo equipamento para conseguir essa amostragem. E alguns auditores, inclusive, como isso era exigido no início, entendem que existe essa exigência desse equipamento calador. Mas isso não é necessário. A norma, Instrução Normativa 29, exige que exista um sistema de homogeneização. Esse sistema de homogeneização pode ser coisa mais simples, pode ser um balde onde seja colocada a amostra, uma pá ou uma mão higienizada ou luva que faça essa mistura do produto bem misturado para que possa passar para a próxima etapa, que vai ser a parte de classificação. Bom, então esses são os equipamentos que são requeridos. Além disso, apesar da norma não exigir que as amostras sejam guardadas, não existe essa exigência, o armazenador não precisa guardar as amostras,
é necessário, é um requisito que exista um local para a armazenagem de amostras. É um pouco de incongruência, mas isso está na norma, então tem que ser seguido. Então, o armazenador tem que ter uma prateleira onde diga armazenagem de amostras, qualquer coisa assim, que já esse requisito já estará atendido. E ele tem que ter os procedimentos. Então, esses procedimentos têm que ser escritos e explicado com clareza como é feita essa parte de amostragem. Então, ali, o auditor vai requerer que ele apresente a documentação por escrito. Não há necessidade de ser um procedimento feito assim, tipo ISO 9000, com todo o detalhamento, seguindo normas de revisão, etc., etc. Nada disso. Pode ser, vamos dizer, uma folha simples descrevendo o processo. Como é feita a calagem, qual é a amostragem que ele faz quando recebe sacaria para fazer essa calagem, quando recebe a granel, em quantos pontos do caminhão, se um caminhão é de tal tonelagem, então quais os pontos que vão ser feitas essa calagem para constituir a amostra. Depois, como é que vai ser feita a homogeneização, e também isso tem que estar descrito. Então, sobre esse requisito, é isso que vocês têm que atender. Determinação da qualidade do produto. Essa é a nossa área temática número 9. Ela tem vários requisitos e, da mesma forma que na anterior, existe requisito de equipamentos e existe um requisito de procedimentos. Os procedimentos da amostragem também têm que estar escritos. Quando o auditor for fazer auditoria, ele vai exigir que você apresente essa documentação, esse registro dos procedimentos de determinação da qualidade escritos. E, como eu falei antes, isso pode ser uma simples folha de papel com a descrição de como é feito esse trabalho. Existem as exigências de equipamento, são simples, a maioria de vocês já tem isso. Então, é um local para fazer a determinação da qualidade. E, normalmente, as unidades armazenadoras têm isso ao lado da balança para facilitar todo o processo. Além desse local de classificação, você tem que ter uma série de equipamentos. Então, por exemplo, peneiras. Para determinar as impurezas, você precisa ter uma peneira, e a peneira que é requerida para cada produto. Para arroz é uma peneira, para soja é outra. Então, essas peneiras é obrigatório, a norma coloca como obrigatório que você tenha. Outro equipamento é o determinador de umidade indireto. Então, hoje não se aceita mais aquele determinador de umidade universal que se chamava. Hoje precisa ser um determinador de umidade digital com uma precisão de uma casa decimal. Então, essa é o requisito determinador de umidade. É recomendado que você tenha um determinador de umidade direto, mas é apenas uma recomendação. Esse equipamento tem que ser aferido. Então, normalmente, uma vez por ano, antes da safra, você tem que fazer a aferição do determinador de umidade. Isso as próprias empresas fazem isso, e tem equipamentos mais modernos que, inclusive, acusam o momento que você deve fazer essa verificação, essa atualização do equipamento. Outro equipamento requerido é a balança digital. Essa balança é um dos maiores problemas que a gente encontra nas auditorias, que o pessoal tem a balança digital, mas ela não tem a precisão de 0,2 gramas. Antes, a normativa até anterior exigia que fosse 0,1 grama. Depois, ela passou a exigir que fosse 0,2 gramas. Isso é atendido até com balanças mecânicas, aquelas balanças antigas, né, que existiam, que ainda se encontra, claro, que permitem a precisão de 0,2 gramas. Mas as balanças digitais hoje são as mais utilizadas, são mais rápidas, evidentemente, e essas você, então, procura de 0,1 grama, que, pela diferença de preço, eu acredito que vale a pena. Então, esse é um requisito importante. Essas balanças também têm que ser aferidas. Vamos dizer, anualmente, a balança digital, balança de precisão, tem que ser aferida, normalmente, o Inmetro que faz essa aferição. A norma coloca como recomendado outro item, que é aquela balança hectolítrica, mas isso é o que está na tabela. Quando você vai no texto, você vê que ele passa a ser um item exigido
quando a unidade armazenadora recebe trigo, centeio, cevada. Então, quando recebe esses produtos, é obrigado a ter a balança hectolítrica. Outro requisito que aparece como obrigatório na tabela, mas não é bem claro, é o engenho de arroz, o mini engenho de arroz. Então, esse requisito é obrigatório apenas quando a unidade armazenadora recebe arroz. Não existe, vamos dizer, a obrigatoriedade de você ter um procedimento para utilizar esse engenho de arroz, mas você precisa ter o equipamento. Na descrição de procedimentos, você precisa ter uma descrição de como é que é feito o procedimento da determinação de impurezas. Então, ali você tem que mostrar qual é o cálculo que você faz, que é simples, você pesa a impureza, pesa o produto, faz uma regra de 3 e estabelece qual é o percentual do produto para ser aplicado no total da carga que você está recebendo. E com a umidade é a mesma coisa. Os equipamentos automáticos já indicam umidade, então você tem que escrever que usa o equipamento, que o equipamento é tal, marca tal, e que o procedimento descreve o procedimento ou simplesmente anexa o manual do determinador de umidade, que também é aceito. E como é que você faz os cálculos, né? Existem itens recomendados que, em determinados casos, é bom que você utilize. Um deles é determinação de transgenia, que às vezes você faz, normalmente, você recebe soja. Então, isso aí tem que estar descrito, o procedimento de como é que você faz, e você tem que ter o kit. Se existe alguma exigência com relação a micotoxinas também, então você teria que ter esse procedimento e o equipamento para fazer essa determinação. Então, é isso que temos sobre esse item. Então, fica registrando, ou recapitulando, a parte de procedimentos. Você tem que ter essa parte dos seus procedimentos escritos. Então, tudo aquilo que você faz na determinação da qualidade tem que estar escrito. E isso vai ser requisitado pelo auditor e você vai ter que apresentar. E, como eu já falei, não há necessidade de ser algo muito elaborado. É numa folha de papel a simples descrição do procedimento. O que eu sempre recomendo para o pessoal, bom, como é que você vai fazer? Vá para o operador, quem é que está fazendo esse serviço dentro da sua unidade, peça para ele dizer como está fazendo e escreva isso num papel. Então, isso aí já atende o problema. É muito importante, e isso poucas vezes encontrei, mas que sempre seja feita a determinação de impurezas antes de passar para a determinação de umidade. Ou seja, o produto que vai para a determinação da umidade já é um produto, ou uma amostra, melhor dizendo, já é uma amostra que foi limpa. Isso é importantíssimo. A maioria do pessoal já faz isso, mas outras vezes eu encontrei uma situação onde o produtor, o armazenador, fazia a determinação da umidade com o produto ainda não limpo, né? Então, isso aí altera completamente o resultado. Então, sobre essa área temática número 9, era isso que eu tinha para vocês. Então, assim concluímos o episódio número 4. E, como sempre, vocês podem nos consultar através do nosso e-mail, através do nosso WhatsApp. E, assim, concluímos essa parte do nosso Masterclass Certificação de Unidades Armazenadoras. Até o próximo episódio.